tempo, porque a graça de Deus vai ter subido da terra. Isso significa o quê? Que no momento que a igreja for arrebatada, tchau. Porque escute uma coisa aqui: a força que impede a chegada do anticristo é a igreja. A igreja é a força que impede a chegada do anticristo na terra. No momento que a igreja for arrebatada da terra, o diabo terá autorização para tomar conta da terra. Irmãos, sem brincadeira, eu tremo, eu estou todo arrepiado pregando essa palavra. Quando a igreja for arrebatada da terra, Deus dará autorização para a trindade satânica entrar em ação. Pregador, quem é a trindade satânica? O diabo, o anticristo e o falso profeta. Já vou quebrar já uma coisa na tua cabeça. Pregador, eu vi no Kawaii, eu vi no TikTok, que o próximo Papa é o anticristo. Irmão, a igreja está na terra? Está. Então não é o anticristo. Porque a igreja, ela é a força que impede a chegada do anticristo. Mas isso não significa, pelo amor de Deus, que o anticristo já não esteja com seu espírito em ação. Primeiro a João, quando nós vamos ver a carta de João, ele vai fazer uma diferenciação entre anticristo e os anticristos. E quem são os anticristos? São aqueles que se levantam contra Jesus. E a Bíblia vai dizer que o espírito que não confessa que Jesus é o Senhor, esse é o espírito do anticristo. Então se você chega irmão, chega para um demônio manifestado assim, reconheça que Jesus é o Senhor, ele vai dizer, irmão, não tem não. Chega para o diabo, um demônio vai ser manifestado assim, diga assim, Jesus é o Senhor. Ele não aguenta, ele não fala. Por quê? Porque é o espírito do anticristo. Na verdade, você não acredita que o diabo levantou pessoas no decorrer da história para destruir? Eu acredito. Tem um camarada aí que se imou anos atrás de perseguir o povo judeu. Tu vai dizer para mim que isso é o normal? Não, irmãos. Só que entenda uma coisa: a figura do anticristo, irmãos, não está em ação ainda. Eu fico com tanta raiva com certos crentes que acreditam em cada coisa, irmãos. Barack Obama é o anticristo. Donald Trump é o anticristo. Opa, irmãos, misericórdia, irmãos. Quem? Lula, misericórdia. Bolsonaro, né? Bolsonaro, Lula. Todo mundo é anticristo. Irmãos, É verdade. escatologia não faz com Kawaii nem com TikTok, não, irmão. A gente vai com a Bíblia. A gente segue o que a Bíblia diz. Aleluia! E muitas vezes a gente fica nesse negócio tentando procurar, irmãos, e acaba a gente fazendo com que as pessoas desacreditem muito mais ainda. Então entenda uma coisa: quando Jesus Cristo vir buscar a igreja, Jesus Cristo ele não desce à terra. Se você vê, isso aqui é interessante, por quê? Se você vai olhar para o livro de Zacarias, você vai ver Zacarias dizendo que vê o Senhor descendo sobre o monte, fisicamente. Mas quando você vai para 1 Tessalonicenses capítulo número 4, você diz que o Senhor ele vai ficar nos ares. Você diz, como assim? Ele desce ou ele fica nos ares? Irmão, isso aqui é o que o irmão Vandes falou. Jesus Cristo ele ficará esperando nós nos ares. E a igreja será arrebatada para entrar juntamente com Jesus. Na verdade, mas a Bíblia está falando de Zacarias que ele desce, segunda volta, terceira volta, na verdade. Quando o Senhor vinha em glória, depois de muito tempo, irmãos, aqui o Senhor vinha para reinar na terra, de fato isso acontecerá. Está dando para entender, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Quando o arrebatamento acontecerá, irmãos? Jesus Cristo ele vai vir arrebatar a igreja. E quando ele arrebatar a igreja, arrebatar a igreja, desculpa, irmãos.
igreja, começará um período na terra chamado de grande tribulação. Esses 7 anos estão divididos em 3 anos e meio, 3 anos e meio. Quem será o Senhor desse período, irmãos? O anticristo. O anticristo, irmãos, a palavra anticristo significa contra a Cristo e semelhante a Cristo. Como assim? Na primeira fase, irmãos, da tribulação, nós chamamos de falsa paz. Por quê? Porque o anticristo conseguirá resolver todos os problemas da terra. Então, irmãos, olha aqui. Como é que se controla o mundo? Eu quero controlar o mundo. Controle 3 coisas. Controle a política, controle a economia e controle a religião. Se você controla essas 3 áreas, você controla o mundo. O anticristo, quando ele chegar na terra, ele vai resolver todos os problemas da terra. A fome desaparecerá. As doenças, haverá uma falsa paz. E quando essa falsa paz só estará na terra, o povo vai dizer assim: Jesus, o Cristo. Irmãos, e me permitam uma palavra. Enquanto a gente estiver falando de homens, haverá falha. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente tem crente que quer ver no político a perfeição. Fulano de tal é perfeito. Não é, irmãos. Porque o único governante que será perfeito será Deus. Então, enquanto você tiver um governante na terra, ele vai ter falha, ele vai ter erro, ele tem que ter erro. Porque o único que será perfeito será o Senhor Jesus como governante da terra. Nesses 3 anos e meio será uma falsa paz. E diante disso muita gente será convertida. O povo judeu, por exemplo, irmãos, o judaizante, a pessoa que é da religião judaísmo, ele não acredita que Jesus é o Senhor. Então eles ainda estão aguardando a vinda do Messias. Quem que vai ser? O anticristo. Quando eles veem o anticristo chegando, eles vão dizer: esse é o Cristo. E eles vão se converter ao anticristo. Só que, irmãos, depois de 3 anos e meio, começará a grande tribulação. Aquilo que era tribulação vira a grande tribulação. Por que, Naftali? Porque agora o anticristo, deixa de ser anticristo, vira a besta. Apocalipse diz que viu a besta surgindo do mar. E quando ele vem, irmãos, aí ele vem irado. Nesse tempo, irmãos, será o tempo de maior destruição que essa terra já viu. Deus prenderá a morte. E a morte não vai matar ninguém. As pessoas apelarão para morrer e nada vai acontecer. Irmãos, o suicídio, ninguém que suicida quer se suicidar. Ele quer acabar com a dor que ele está sentindo. O cara está passando um problema tão grande, ele quer acabar com aquela dor, então ele se mata. Então imagina alguém que está passando uma dor terrível, você pegar a arma, apontar para a cabeça, atirar e não acontecer nada. Meu Deus. Misericórdia. Quando Jesus Cristo voltar e o anticristo chegar na terra, a morte estará presa. As pessoas tentarão fugir e não vão conseguir. A igreja que ficar na hora do arrebatamento, com suas falhas, com seus erros, irmãos, a graça vai estar fechada. Não haverá graça. Não haverá misericórdia. Naftali, Jesus voltou e eu fiquei. Desculpa, querido, agora você só é salvo por meio da morte. Agora só a morte te salva. Naftali, como assim? A Bíblia diz que o anticristo vai chegar e ele vai oferecer, irmãos, para você assinar a marca da besta, isto é, 666, a marca da besta. Se Deus é 7, o número da perfeição, o diabo é o número 6, o número da imperfeição. Glória a Deus. Deus descansa no dia 7, reconhecendo a sua perfeição. A Bíblia diz: e viu Deus que era bom. O 6 é o número da imperfeição. Aquele que aceitar a marca da besta, já era, irmãos.
Aquele que negar o selo da besta vai morrer. Glória a Deus. Mas mesmo assim, aquele que morrer e não aceitar o selo do diabo, o selo do anticristo, o selo do falso profeta, este será salvo, mesmo assim. Perceba, irmãos, como Deus é misericordioso. Até nesse período ele ainda vai dar oportunidade para o crente. A Bíblia diz, irmãos, livro de Apocalipse, não foi memória, capítulo 10, que haverá a grande Babilônia. E quem é a grande Babilônia? A Bíblia é chamada de prostituta. Aí tem um povo antigamente que dizia que era os nossos irmãos, né? De outra religião aí, vocês sabem o que eu estou falando. Hã? De onde a gente veio. Mas não é, irmãos. O anticristo, irmãos, olha, se manifestando. Quando o anticristo vir na terra, irmãos,